Bem-vindos ao episódio de hoje da Hora do Papá. Eu sou Cíntia Fiore, sou nutricionista infantil e criadora do método de mamães e bebês satisfeitos. Oi pessoal, sou o Daniel, marido da Cíntia e pai do Alonso. E a gente vai começar aqui o programa, então o tema de hoje é o papel da mãe na introdução alimentar. Tudo bom, Cíntia? Tudo ótimo, tudo bem. Que bom. Vamos direto ao ponto. Então, Cíntia, conta pra nós. O bebê sente quando a mãe tá insegura? Sim. Algumas pesquisas mostram, foram até feitas pesquisas aqui no Instituto de Desenvolvimento Infantil de São Paulo, que mostrou que as mães, eles viram até a questão das mães, eles fizeram inclusive um estudo que mostrou que até o tom de voz da mãe citava um tom um pouco mais amedrontador, que a criança sentia que ela estava insegura, porque se a mãe está insegura, automaticamente a criança se sente insegura também, justamente porque o que passa segurança para ela, o que passa para a criança ver na frente dela uma mãe ou um cuidador, que quando a gente está falando a mãe, a gente está se referindo à pessoa que está ali alimentando ou alimentando, né, o bebê, e comendo junto, né? Que a gente faz sempre instrui para que isso ocorra junto, para segurança da criança. Porém, quando a gente tem uma mãe que tá com medo do bebê engasgar, tá com medo que a criança não consiga mastigar porque não tem dentes, enfim, por N motivos, a mãe fica assim, né? Com aquele tom de voz um pouco mais trêmulo, muitas vezes. A criança tá tendo um reflexo de gag, que é um reflexo protetor, e a mãe vai lá e pega a criança e tenta tirar da cadeira e bate nas costas, sendo que isso, né, pode causar inclusive um trauma para a criança e a criança não querer ir mais para a cadeira de alimentação. Lembrando, pessoal, que o reflexo de gag é aquele movimento que parece que a criança vai vomitar ou parece que ela tá engasgando, né? Então... Isso, para quem, né, não sabe, o reflexo de gag, ele é um movimento que é protetor contra o real engasgo da criança. Quando a criança não consegue deglutir de forma eficiente esse alimento, toda a musculatura é ativada para que esse alimento volte para a boquinha da criança e ela continua mastigando, ou mesmo para fora da boquinha. Pode acontecer algumas vezes de vir precedido de vômito, quando o reflexo é muito exacerbado assim, para colocar esse alimento para fora. Então isso é um dos grandes medos, sim. Outro medo também é quando a mãe acha que essa criança não está se alimentando suficientemente, não está ingerindo volumes, né, que é um grande medo, né, da mãe, de que a criança não vai ingerir a quantidade para crescer e se desenvolver. Ou seja, são N motivos aqui que, sim, essa mãe fica insegura e acaba passando isso para a criança, e a criança recuando, chorando muitas vezes. E tu falou muito em medo, mas eu acho que essa situação inicialmente de medo, né, da mãe por desconhecimento, depois se transforma numa questão de estresse da mãe, e começa daqui a pouco a mãe começar essa parte da alimentação braba, né? Que a criança não come e passar para coisas piores, assim, né? Exatamente. E começar a traumatizar ainda mais a criança, né? Exatamente. Transformar esse momento da alimentação em coisa horrível. Isso, eu ouvi muito já das mães que não estão conseguindo levar a alimentação, progredir na alimentação do bebê, por alguns motivos, dela dizer assim: quando chega a hora do almoço e eu tenho que ir para casa, vamos supor que essa mãe trabalha fora, eu tenho que ir para casa e vai ser o horário do almoço, às vezes eu invento alguma coisa, eu já ouvi isso, acho que para não mentir, acho que algumas dezenas de mães. Eu dou um jeito para fazer alguma coisa no centro, alguma coisa, porque eu não quero participar desse momento. O quanto é frustrante para ela. E outra coisa que acaba relatando: comigo meu bebê não come. E com a babá, ou na creche, ou na escola, ele come. E sim, porque a mãe passa esse sentimento de frustração para a criança. Exatamente. Poxa, que legal. E tem algum caso onde a insegurança afetou? Tu já estava contando aí, né? Alguns, né? Sim. Tem algum caso para contar pra gente mais, assim, de um caso de que... Tenho exatamente hoje essa pergunta que o Daniel está me fazendo, eu nem sabia que iria vir,
Mas hoje mesmo eu atendi uma mãe que ela mesma me relatou. Ela é nutricionista, ela trabalha com adultos, na parte de nutrição funcional, enfim, não tem nada a ver com bebês, que esse nicho bebês é um nicho completamente à parte. Totalmente. É completamente diferente. Até se tiver alguém aqui que, às vezes eu tenho algumas alunas nutricionistas, enfim, ou conhecidas que estão fazendo nutrição, ou que em algum momento vão fazer. Nutrição infantil, gente, é um mundo completamente diferente. Estudem, se aprofundam muito, porque é um nicho, assim, que precisa de muito estudo realmente, tá? É toda a questão comportamental, desenvolvimento da criança, que a gente precisa ir se atualizando, caso contrário, não dá. Não tem como se empoderar de conhecimento aí. Mas, para não perder no fio da meada aqui, essa mãe que eu atendi, ela é nutricionista, um amor de pessoa, e ela me disse: Cíntia, o problema é completamente comigo, porque eu não consigo achar o caminho para fazer ele comer. Ele tá praticamente só com mamadeiras, está com 18 meses, e ele só tá com mamadeira praticamente. Aí eles tiveram Covid, a mãe teve, o menininho teve. E agora que hoje, inclusive, ela já me mandou um videozinho que é com algumas técnicas, né, de preparo materno que eu apliquei com ela já. Mandei alguns vídeos, alguns voices meus, né? E ela já me mandou uns videozinhos. Ó, olha aqui, ele depois da nossa conversa. Aí ele tava... Resultado já. Sim! É imediato esse preparo. Aí ele tava todo lambuzado de iogurte que ele tava comendo, com frutinhas, pegando 2 fotos assim da carinha dele. E outras técnicas junto, né? Então e ele não estava comendo nada. Ela disse que ela acabava ligando televisão, ele estava completamente, né, viciado na televisão, porque ela disse que ela não conseguia. Ela disse que respirava fundo, que acabava a refeição, ela ia lá e chorava, porque ela não aguentava mais. A televisão acaba sendo uma maneira de tirar a atenção da criança desse estado emocional da mãe, né? Sim, sim. Aí ela fica completamente fixada lá. Só que ela abre a boquinha muitas vezes, quando abre, né, por impulso, né? Tá vindo o alimento e a criança abre a boca, mas ela não está... Não sabe nem o que está comendo. Não sabe, né? Pode comer volume muito a mais. Ela tem várias questões aí de aí começar a ter uma relação completamente negativa, porque aí ela sai, talvez, de uma refeição, isso já aconteceu, da criança sair e vomitar. De tanto que comeu. De tanto que comeu, porque ela não estava prestando atenção quanto de volume ela estava comendo. Então isso é muito sério. Pela questão em si, né, não só comportamental, que gera aí, né, frustrações dos ambos os lados, né, mas pela questão de sobrepeso, obesidade aí envolvido nesse processo como uma grande consequência de tudo isso aí, né. E a gente como adulto, a gente acaba ouvindo muito de questões de comer demais e o estômago dilatando. Isso Sim. Acontece no bebê também? Acontece quando a criança justamente está nesse parâmetro que a gente está falando. Considerando esse parâmetro. Esse é um risco, então. Sim, pode ser sim. Não é uma questão de dilatar, porque o estômago ele aumenta, né, conforme ele não é algo fixo, né. Me expressei mal aqui, mas ele dilata realmente, entre aspas, como se fosse dilatar. Mas nesses casos, sim. Eu lembro até que dessa mãe que o bebê vomitava, depois da refeição, que ela ligava a tablet, ligava, enfim, todos os eletrônicos, ela dizia assim, ele fica com a barriga que é um tambor. Eu lembro dessa palavra que ela falou, que a barriga ficava completamente distendida, porque ela disse, aí depois eu fui analisar, enfim, ele comia praticamente 2 vezes mais, assim, do que ele poderia por vontade própria, porque depois a gente acompanhou ele sem eletrônicos e ele estava comendo metade do que estava comendo, mas pro normal para ele, para a idade dele. Sim, a mãe deve ter pensado, meu filho não está comendo o que ele comia, mas era o que ele deveria estar comendo. Sim. Uhum. E hoje essas crianças estão bem, gente, porque eu fiquei um pouco preocupado. Estão muito bem, inclusive eu conversei com ela 6 meses depois, né, do episódio da criança que vomitava, e ela comentou comigo, Cíntia, foi um anjo que caiu do céu, assim, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu sabia, e olha
a importância disso. Ela dizia que ela sabia que ela estava fazendo mal, mas ela não conseguia sair sozinha desse ciclo. Ela sabia que mas ao mesmo tempo ela precisava ver ele comendo, que talvez ela deveria ter tido uma conduta lá atrás, ou muitos palpites também. Teu bebê só come isso? Meu bebê bate um pratão. Como assim o teu bebê só come 1, 2 colheres de arroz? Meu bebê come 10. A gente sempre acaba caindo nisso. Os comparativos são perigosos. Aí a mãe acaba sendo minada de informações, de comparações. E, gente, uma dica aqui. Cada criança é uma. Nunca comparem a criança de vocês com o do vizinho, com o da minha prima, com o da minha tia, com o meu sobrinho. Jamais façam isso. Acho que nem só cada criança, né? Cada ser humano é único, cada um tem o seu próprio lugar, eu acho, no mundo, né? Então, não só ficar comparando bebê com bebê, mas como se comparar como mãe com aquela outra mãe, né? Sim. Porque eu acho que as mães acabam caindo nessa não olhando, aquele bebê come, elas devem pensar mais o que aquela mãe faz que aquele bebê come. Sim. Né? E isso deve dar um peso na mãe muito grande de que eu sou uma mãe. Isso, sim, né? Isso acontece então, muito. E tu acha que existe técnicas, eu sei que existem, né? Por isso que eu tô perguntando, para ajudar mães a relaxarem? Sim. Além de ter conhecimento, né? Sim. Porque só relaxar e continuar fazendo. Sim, exatamente. Tem que saber o que fazer, como agir. Então, uma das técnicas, assim, que na realidade, quando eu criei o Mamães e Bebês Satisfeitos, para quem não conhece, quem está aqui, ele é um curso de introdução alimentar, onde abrange todo o processo da alimentação do bebê, onde desde os 6, que inicia até os 2 anos de vida, esse curso, e ele pega todas as idades. Uhum. Dentro de um módulo tem toda a parte, né? Todas as idades da introdução alimentar, né? Da introdução alimentar, até os 2 anos, isso. Então tem toda uma criação, que como eu trabalho diretamente com a mãe, porque o bebê vai ser uma consequência de tudo que você oferecer. Os cortes, as receitas, o cardápio, isso tudo a gente vai ter alguém fazendo por trás, obviamente. E essa mãe tem que estar completamente preparada para isso. E eu, como mãe, também sabendo, né, muitas vezes das inseguranças, que, nossa, será que isso aqui vai estar adequado nutricionalmente? Eu, como profissional, como nutricionista, obviamente que eu consegui fazer todo o processo, montei uma Mamães e Bebês Satisfeitos, e a partir daí eu precisei, não existiria a mínima possibilidade desse curso não existir esse empoderamento, né, de equilíbrio emocional para a mãe, para o pai, para a família em geral. Ou seja, dentro do curso, então, tem todo o protocolo, por exemplo, um deles que eu vou dizer para vocês aqui, que é onde que eu criei esse processo. O aceitar o momento agora. O que é isso? Aceitar o agora. Então, é todo um protocolo que a mãe pode fazer antes de alimentar o bebê, ou pelo menos uma vez ao dia, no momento em que ela conseguir tirar um tempinho. Ela tem que ficar completamente no silêncio. É rapidinho, não é nada, né, que leve muito tempo. É um processo rápido, mas muito efetivo. Que o aceitar o agora, por exemplo, vou pincelar para vocês aqui. Vamos supor que esse bebê está aos 13 meses, que é um marco muito importante de desenvolvimento. Onde a criança começa a mostrar preferências alimentares, começa a recusar alimentos que antes estava aceitando. Essa mãe tem uma tendência de achar? Pronto, meu bebê parou de comer, não quer mais saber de comer, ele é ruim de boca, que a gente ouve muito e fala inclusive na frente da criança. Mas quando estão bravos, né? Come aqui, tu não come nada, enfim, senta na mesa, tu passa caminhando, tu passa correndo, tu não quer sentar, senta aqui, aí liga uma televisão, enfim. E criança é esponja, né? Exatamente, eles absorvem tudo. Absorvem esses xingamentos, sim, assim, e acreditam nisso, né? Sim, isso. Aí dentro desse protocolo que eu montei, da mãe ficar calma, caso contrário não evolui a alimentação, só piora, a tendência é piorar muito, a mãe vai internalizar, por exemplo, ela vai saber qual é o marco que esse bebê se encontra. Por exemplo, meu bebê, sim, está com 13 meses, está começando a caminhar, está começando a explorar o chão, não quer ficar na cadeira de alimentação, eu preciso ajudar. Eu preciso montar uma mesinha baixinha.
Porque agora ele não quer mais ficar parado, ele fica escalando a cadeira de alimentação, ele fica em pé na cadeira de alimentação e ele não para. Eu preciso, ou seja, a mãe se empodera, aceita a situação atual, que é o meu bebê está em desenvolvimento. Ele não quer ficar parado, sentado na cadeira de alimentação. Ou seja, eu aceito que ele está em desenvolvimento, o que isso é muito bom. Só que se a mãe não tem esse conhecimento, não existe como sair disso. Não existe. Okay? Então ela aceita e vai fazer a técnica lá que eu ensino, né, de relaxamento. Ela vai tentar imaginar o bebê dela e o bebê dela em intenso desenvolvimento. Ela vai fechar os olhos, ela vai me ouvir. É toda uma técnica bem aprimorada. Sim, que é incrível. Bem poderoso, né? É. As mães normalmente depois lá nos comentários dentro do curso que elas perguntam, ao final dos vídeos é muito emocionante. Elas dizem assim: eu não acredito no que eu vi aqui, eu não acredito que existe esse módulo, porque normalmente a mãe pode achar que introdução alimentar não guiada é algo tipo, eu sei fazer sozinha, né, eu sei. Aí chega num momento em que a criança para de comer. Até essa hora que a mãe acha que o bebê pode fazer sozinho, eu acho que tem muita relação com o fato de que dizem que criança quando nasce, e todos os animais, todos quando nascem, são baseados no instinto, né? Sim. Então a mãe tem esse instinto protetor dela também, e ela acha que o bebê dela vai ter o instinto de comer também. Sim. Né? Só que ele tem o instinto dele se alimentar é com mamar, né? Exatamente. E a hora de comer tem que ser totalmente ensinada. É como caminhar, totalmente. Exatamente. Como falar. Como se alimentar. O mastigar é completamente aprendido. Quando a criança cospe um alimento, ela precisa desse movimento, por exemplo, para colocar o alimento para fora, para conseguir treinar. Né? Que na realidade ela vai vendo que consegue, depois lateraliza pro lado da bochecha e aí começa a aprender. Só que até aprender de forma bem efetiva, eles empurram o alimento para fora, eles têm gag, o reflexo aquele protetor que empurra o alimento, né, para fora. Eles podem vomitar em algum momento, que é mais raro, mas pode acontecer. Então são várias, né, escalas aí, vamos dizer assim, de aprendizado, muito importante. Muito, né? Então a gente pode dizer que o conhecimento prévio da IA evitaria que mães tivessem um estado emocional pior. Nossa! Saber como iniciar uma introdução alimentar de forma bem certinha, o passo a passo, desde tudo, né? Desde como colocar a criança na cadeira, desde saber se ela sabe sentar já, ou seja... Saber se ela está realmente pronta, preparada, né? O preparo exatamente. A gente já falou, né, em programas anteriores, quem ainda não assistiu, acho que foi no primeiro programa, a gente falou sobre esses sinais de prontidão. Como identificar cada um para saber se o bebê está pronto ou não para iniciar. Os problemas de tu iniciar antes e depois. Então tu vê que desde o saber quando começar até como fazer, tira essa pressão da mãe, né? Sim, tira muito. Eu acho que como em qualquer coisa, se tu tiver um conhecimento prévio, né, o conhecimento é poder. E é uma coisa que tu fala muito. Sim, né? Exatamente. E Cíntia, assim, o que tu pode dar de dica para as mães que estão iniciando a IA, que estão inseguras, e também para mães que já iniciaram a IA e estão assim em frangalhos? O que tu pode dizer para elas aí? Para as mães que estão iniciando ou né, que não iniciaram ainda, conhecimento. Busquem conhecimento. Evitem uma coisa que eu digo para as minhas alunas. Evitem ficar procurando, né, informações, por exemplo, em qualquer lugar e achar que vocês vão lá num site colocar como alimentar meu bebê, como fazer a melhor papinha. Vocês vão encontrar receitas inúmeras lá e vão tentar fazer, que a gente já sabe que o passo não é por aí. Então, assim, evitem procurar seguir milhões de perfis, assim, para vocês. Uma hora vocês vão ver uma coisa. Por exemplo, uma hora num lugar vocês vão ver aquela chupeta alimentadora, que o alimento vai dentro de uma chupeta e o bebê fica chupando. Isso é contraindicado totalmente. Ah, é? Sim, é contraindicado, porque aquilo limita a experiência sensorial, a mesma coisa que a gente. Essa chupeta alimentadora, para quem não sabe, tem umas que são tipo uma redinha,
tá? De uma rede, e tem umas que são de silicone, que o alimento vai dentro, a fruta normalmente vai dentro. Isso veio para o mercado já faz bastante tempo como uma proposta do bebê não engasgar, afinal de contas ele ia estar chupando e ia sair somente o suco. Só que, gente, assim, ó, se vocês ganharam, isso normalmente cai assim quando uma mãe me pergunta, como assim? Eu ganhei isso no enxoval. Se vocês ganharam no enxoval, deixa isso aí pro bebê ficar brincando lá, fora do ambiente da alimentação. Vai adorar. Não precisa. Fora do ambiente, para ficar mordendo mesmo, sem alimento, como um mordedor lá. Tá? Então não deem. Não precisa, isso limita completamente a experiência sensorial, isso não deixa a criança avançar em textura, em alimento. É a mesma coisa, gente, assim, a criança é capaz, desde os 6 meses, a se alimentar ou alimento em pedaços ou alimento em amassado, tá? É a mesma coisa que, imagina, Daniel, imagina você com uma redinha, com uma fruta, comendo a fruta dentro de uma rede. Gente, isso aí é completamente... Eu chego a me dar um arrepio, assim, eu acho estranho, um horror. Mas... E pra criança que tá aprendendo, não vai aprender nada. Enfim, me alonguei aqui falando nisso, mas é que são muitas dicas. Mas assim, para as mães que estão iniciando, então, muito conhecimento. Voltem nos vídeos que a gente tem aqui da Hora do Papá, que é um programa incrível que a gente está fazendo. Tem todas as dicas iniciais. Para as mães que já iniciaram, que nem o Daniel falou, que estão em frangalhos, não sabendo o que fazer, porque estão completamente perdidas, ou porque a criança parou de comer, ou porque diminuiu o volume alimentar. O que eu digo para vocês? Cuidem, né, muito esses comparativos, que é o que a gente falou agora. Saibam que a partir dos 12 meses a criança não ganha tanto peso que nem no primeiro ano de vida. Peraí, essa parte é importante, inclusive por causa daquela questão da revistinha, não, da carteira de vacinação, né? Sim. Eu acho que tem muita mãe que fica olhando aquilo, né? Olhando para ver se não está em cima da curva verde. Acho bom a gente dar uma pausa e falar dessa parte da curva aí, que é bem importante. Tá. Essa questão da curva de alimentação, então vamos pensar assim, a curva, quando a gente pensa, as mães dizem assim, Cíntia, ele está abaixo da curva. O que seria estar abaixo? Quando a mãe fala isso, eu já estou perita já em saber sobre isso, no sentido da angústia materna. A curva verde, né, como se eu tivesse, seria bom um quadro aqui, nós podíamos até agilizar um quadro pra gente, essa Hora do Papá ficar mais interativo, mais né? interativo, podia fazer. Uma boa ideia. A curva verde que vocês enxergam, por exemplo, lá no gráfico de peso para a idade do bebê, significa que 50% da população é dividido somente o que é considerado é o sexo feminino ou masculino. Então, é dividido a carteira do menino e a carteira da menina, tá? Uhum. Então, do menino, vamos supor, quer dizer que aquela linha verde, se eu for analisar o peso do bebê para a idade correspondente, eu vou pegar um valor aqui da idade. Meu bebê está com 12 meses e está pesando 9,5 kg, tá? Eu vou fazer um pontinho. Mês a mês, no primeiro ano de vida aqui no Brasil, sei que no exterior não é assim, mas aqui no Brasil é todos os meses a gente vai e avalia o peso, para ver se esse bebê está ganhando peso de acordo com a idade e se está crescendo. Aí eles fazem o perímetro cefálico, comprimento, enfim. Quando a criança não está em cima da curva verde, a mãe entra em pânico. Para aí, meu bebê está abaixo do normal. O que é isso, gente? Isso vem da estatística. Eu lembro quando eu fiz o meu doutorado, a gente trabalhava muito isso. E quando a gente entende o que significa, gente, o que significa então? Vamos lá. Senão eu vou ficar falando sobre estatística horas aqui, não é melhor o que significa. O que significa. Então, assim, 50% dos bebês estão nessa curva verde daquele bebê com a idade de 1 ano, pesam 9,5 kg. Tô chutando, tá? 50%. Tá, e os outros 50%? Vamos dividir. 50 dividido por 2 dá 25, certo? 25% estão abaixo da curva verde e 25% estão acima da curva verde. O que significa isso? Que
toda a população está normal para a idade dela. Se o meu bebê nasceu abaixo lá da curva verde, eu preciso acompanhar se ele vem ganhando peso normalmente. Não interessa onde é que não tá interessa na curva. Se ele está lá na curva verde. Ele não precisa estar acima. Ao contrário, Cíntia, que horror, meu bebê está lá no percentil 90, tá obeso. E só mama leite materno. Nada disso, não tem obesidade nenhuma aí. Ele é um bebê que está acima da 25% acima desse processo da normalidade. Da maioria. Da maioria, vamos dizer assim, tá? Então, assim, ó, não existe vocês acharem que se o bebê de vocês não está em cima da curva verde, tem algo errado com ele. Não. O comparativo desse bebê é ele mesmo. Claro que a gente vai olhar uma tendência que a gente chama de uma curva, essa curva ser ascendente. Esse bebê não pode, claro, né, pessoal, perder peso, certo? Meu bebê perdeu 1, 2, 3 quilos. Não é por aí. Então, resumindo, esse bebê precisa ser comparado com ele mesmo e não numa mera curva. A mera curva não quer dizer nada, tá? Então... tiramos esse medo da mamãe que tá em frangalhos lá, porque com certeza... sem dúvida. Então é a questão, né, de saber que as idades do teu bebê, que sempre é possível, independente de um bebê estar com 18 meses, 19 meses, 20 meses, que ela pensa, tá tudo perdido, tem como recomeçar. Claro que tem. A gente só precisa saber se preparar para como lidar com esse bebê. Então a dica para as duas é praticamente a mesma. Exatamente, é o conhecimento, só que aí de forma, né, são conhecimentos um pouco distintos, sim, mas é exatamente isso. Para quem está começando, ainda não está nervosa, né? É mais fácil buscar um conhecimento. Para quem está nervosa, acha que nem tu falou, acha que está tudo perdido, que já fez tudo errado. Então, exatamente, não. De jeito nenhum, sempre é tempo. Por exemplo, quer ver uma dica só, né, aqui. Que um bebê responde muito bem. A gente está acostumado, vocês, né, se vocês que estão assistindo aí, mas olha só, eu falo para ele provar o alimento, ele nem prova, eu falo para ele experimentar, que ele nem experimentou. Gente, experimentar e provar é tudo que a gente não deve dizer para uma criança. Não faz sentido para a criança, porque ela já vem com aquilo muitas vezes batendo desde que iniciou a alimentação. Prova, experimenta, você nem provou, né? Olha como tá gostoso. O que a gente deve fazer? Que barulho será que tem esse pepino? Olha, será que meu dente está muito afiado? Trazer o lúdico para o momento da refeição. Pedir se dá uma mordida de um ratinho num pedacinho de alface, para ver a mordida de ratinho, uma mordida pequenininha, que vai diluir a tensão, se a criança quiser dar uma mordida de ratinho. Ou se quiser dar um beijo numa laranja, por exemplo. Ela vai estar encostando a boquinha e a gente não está pedindo aqui para comer, nem para provar e nem para experimentar. Eu estou automaticamente brincando, levando ela ao encontro, sendo algo divertido e que ela vai super brincar realmente, que para a criança é uma grande brincadeira a alimentação. Então, aqui as perguntas de hoje foram essas. Eu acho que foi muito bom. Acho que mamães, fiquem calmas, fiquem tranquilas, vai dar tudo certo. Busquem conhecimento. Exatamente, busquem conhecimento, respirem se vocês estão nervosas. Primeira coisa, não tragam também problemas para o momento da refeição. Eu tô olhando para lá porque a gente tem a mesa aqui também. A mesa tá ali. Que é aqui. Então, o momento da mesa não é um momento de discussão, de resolver problema com o marido, nem com o babá, nem com ninguém, tá? É momento de quer conversar sobre algum problema. Qual é o primeiro ingrediente da mesa? É a felicidade. Felicidade é o mais importante que vocês possam ter. Então, assim, se acalmem. Se vocês verem que vocês estão um pouco nervosas, assim, que vocês já estão pensando, mas vai ser um momento ruim, respirem, né? Vai lá, lava o rosto, toma uma água gelada, respira fundo e vai brincar. O momento é de grande brincadeira para a criança, né? Isso, menos cobrança em vocês. Então tá, mamães, muito obrigado, e papais também, e vovós. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Deixem o like. Não deixem de se inscrever aqui no canal, que vai ter bastante
vídeos novos. Fala isso aí aquele fechamento bonito lá. Que eu não sou muito bom nesse Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, né, que vocês vão receber as notificações. Deixem alguns comentários se vocês quiserem aqui embaixo também. Às vezes as pessoas interagem. Isso é muito bacana, essa troca. E não deixem de assistir os próximos, que está recheado de novidade aqui. A gente vai trazer muito tema legal. É isso aí. Abração. Até mais. Beijo.